Olá, meus amigos, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar a nossa mensagem, o meu testemunho, parte 2. Antes da gente orar, eu quero agradecer a todos pelo compartilhamento, pelas inscrições. Quero agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens que têm enviado, né? Não esquece, se você tem um pedido de oração, né, então pode deixar um pedido de oração lá nos comentários do YouTube. Vai ser muito bom pra gente, tá? A gente interagir, pra gente estar junto, compartilhar juntos aí as nossas experiências. Faça seu pedido de oração, conte sua história, tá certo? E a gente vai interagindo. E aí espalhe isso aí para outras pessoas. Eu tenho certeza que mais de uma pessoa pode se beneficiar se você compartilhar. Não esquece de curtir, né? Dar o joinha, né? Ou não, né? Pode dar um dislike também, para poder a gente ir melhorando cada dia, tá bom? Eu vou colocar a música e daqui a pouco a gente volta com a oração e estudo da palavra. Fique aqui do meu lado, quero olhar teu coração, ser a voz que alimenta, companhia em meio à solidão. Quando a dor lhe sobrevir, quando a lágrima descer, eu ainda estou aqui. Não duvides, basta apenas crer. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Sou teu Deus, o grande eu sou, rocha eterna, teu Criador. Sobre todos eu sou o Senhor, o Cristo vivo, teu Salvador. Se caído, te erguerei. Quando escuro, eu sou a luz. Pelo nome te chamei. Vem, meu filho, sou Jesus. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem
Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços
e a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Ok, vamos orar então para a gente estudar a palavra. É sempre gostoso começar louvando a Deus, né? Eu amo música, eu gosto de ler ouvindo música. Eu começo minha leitura sempre com um fundo musical, bem baixinho, mas que tenha música, né? No momento da oração não, mas sempre em outros momentos, assim que eu estou lendo a Bíblia, ou lendo outros livros, lendo as meditações, ou mesmo fazendo o trabalho da escola, né, meu trabalho do dia a dia, mesmo desenvolvendo tarefas, eu sempre estou com uma música ao fundo, é muito bom. Eu acho que a música acalma a gente nos eleva também para perto de Deus, e nós podemos aproveitar cada momento que a gente tem para louvar a Deus, né? Diz que quem canta seus males espanta, mas eu digo assim, quem canta adora a Deus de uma forma bem dinâmica, bem altruísta. Então aproveite sempre que você tem a oportunidade para louvar a Deus, para glorificá-lo. Eu tenho certeza que Ele sempre é honrado com uma boa música que a gente separa para louvar a Deus. Eu quero continuar o testemunho de ontem, né? E nós vamos ler o texto de hoje, Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 1, desculpe, Filipenses capítulo 1, deixa eu ver se é isso mesmo, se é 1,6 ou se é 2,6, Filipenses, Efésios, Filipenses. É isso mesmo. Filipenses capítulo 1, pegue a sua palavra, sua Bíblia, né? Não esquece, pessoal, eu sempre falo, né? Na nossa comunhão diária precisamos da Bíblia. Se você tiver um cantor cristão inário, né? Eu digo assim, um CD, um pendrive, um cartão de memória com músicas. É muito interessante você incluir na sua adoração a adoração com música, com oração e o estudo da palavra. Sempre estudar a palavra. Tá certo? Versículo 6 é só um versículo também hoje, né? Aí os outros textos a gente cita como referência. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, acabamos de abrir a Tua palavra, acabamos de ler a Tua palavra, e nessa hora, Senhor, nós queremos aprender da Tua palavra. Queremos que o Espírito Santo fale conosco.
nos ensine, porque a Bíblia é a verdade, a única verdade, verdade absoluta, verdade plena e confiável, fidedigna é a tua palavra. Santa, preciosa palavra é a Santa Bíblia. E nós queremos aprender, Pai. Queremos que o Espírito Santo coloque em nosso coração, encha o nosso coração com a tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor. Mas também, Pai, nessa hora coloque as tuas mãos sobre nós. Talvez algum de nós esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma incerteza, algum problema de saúde. Senhor, cura os teus filhos e filhas. Cura a gente, Senhor, seja qual for a enfermidade nossa, seja ela espiritual, emocional ou física. Derrama a tua bênção sobre nós. E nessa hora, Senhor, ao estudar a tua palavra, abre o nosso coração para aceitá-la como palavra de Deus a nós. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus amigos, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero começar com esse texto, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra. Eu já vi muitas discussões e eu não compartilho dessas discussões no sentido de refutá-las ou aceitá-las, né? Mas muitas vezes a gente na vida cristã, a gente quer, às vezes de forma até involuntária, a gente quer que a nossa vida seja transformada num passe de mágica. Eu já vi muita gente frustrada depois de aceitar Jesus Cristo, porque elas acham que quando aceitou Jesus Cristo, seus velhos defeitos acabaram, seu comportamento vai ser maravilhoso, o seu caráter não vai ter nenhuma falha, sua personalidade vai ser amável, dócil, perfeito. Isso nunca vai acontecer enquanto nós estivermos aqui, no reino da terra, né? ou no reino do pecado. Na vida cristã, a vida cristã, né, como diz Alejandro Bullion, é crescimento. E crescimento, como diz Ellen White, é diário. O crescimento cristão precisa ser diário. Mas o texto está dizendo que quem começou uma obra de transformar a nossa vida de pessoa má, de pessoa pecadora, de pessoa imperfeita, de pessoa com várias limitações e defeitos, quem começou foi Jesus Cristo. Deus começou essa obra em nós. O Espírito Santo começou essa obra em nós. Eu costumo dizer que é o Espírito Santo que é o mestre de obras nessa empreitada. Deus encarregou o Espírito Santo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo é o responsável por operar em nós a santificação. Eu não sou santificado por mim mesmo. E nada do que eu faço produz santidade. Vou repetir. Eu não produzo santidade por mim mesmo. E tudo o que eu fizer não produz santidade. Não. Santidade, na verdade, é resultado da ação do Espírito Santo em nós. É resultado da mão de Deus conduzindo as nossas escolhas. É resultado de a gente decidir que a vontade de Deus vai ser soberana em toda a nossa vida, em todas as nossas escolhas. E falando nessa questão de escolhas, essa questão de ser perfeito, de querer fazer tudo certo, isso, de alguma maneira ou de muitas maneiras, dificulta o relacionamento com Deus. Eu não vou, como eu já disse para vocês, não gosto de polemizar, nem quero dizer que
a gente não tem uma parte a desempenhar. Como diz o livro Caminho a Cristo, a nossa oração diária precisa ser: Senhor, entrego-me a Ti, consagro a Ti a minha vida, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho e com tudo que eu planejo. Mas faça-se a Tua vontade, cumpra-se em mim o Teu querer e seja feita a Tua vontade. Isaías capítulo 26, versículo 12, diz: Senhor, todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que é Deus quem realiza em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, eu não posso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. O que eu preciso fazer é aceitar a mão de Deus, ou melhor, me colocar nas mãos de Deus para que Ele opere em mim todas as suas obras. É Deus que opera a santificação. A gente não pratica obras para ser santo. A gente pratica boas obras porque a gente já é santo. E eu até falei num vídeo anterior aí que a palavra santo, lembra na mensagem do sábado, a palavra santo significa separado para Deus. Paulo diz, ele abre todas as suas epístolas chamando os irmãos de Coríntios de santos. Aos santos da igreja de Corinto escreva. Aos santos que estão na Galácia, escreva. Aos santos que estão em Filipos, escreva. Então, Paulo escreveu aos santos das igrejas. E quem eram esses santos? Os irmãos lá da Galáxia que queriam se santificar parando de comer carne, ou circuncidando-se. Percebe? Então, cada um deles tinha as suas dificuldades. Os coríntios, lá o jovem dormiu com a mulher, com a madrasta. Mas Paulo chama de santo. Lógico que ele vai falar da disciplina lá, que esses irmãos que estavam em pecado precisam ser entregues, ser eliminados da comunidade de fé, ou removidos, né, da comunidade de fé, para que eles lá fora pudessem produzir arrependimento e voltar salvos para a casa do Pai. Ou abandonar o pecado e serem transformados pela graça e misericórdia do Espírito Santo. Então, a vida cristã é crescimento, e crescimento significa entrega. Então, aqui, Paulo, em Filipenses, ele começa falando disso. Aquele que começou a boa obra. E Deus começou uma boa obra em mim. Eu acho que ele não concluiu ainda, eu tenho certeza disso, né? Eu tenho certeza que ele não concluiu ainda. Eu tenho muitos problemas, muitos defeitos, né? Muitos defeitos. Não sou diferente de você, não sou diferente de ninguém. Cometo meus erros e Deus sabe disso. Eu tenho uma luta diária com Deus, né? Tenho minhas dificuldades. Tem dia que eu não tenho vontade de orar, tem dia que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, tem dia que eu não tenho vontade nem de ir à igreja, tem dia que eu tenho vontade nem de pensar nas coisas do céu. Isso acontece com todos nós. Isso faz parte do processo de transformação. Ou seja, nesses dias que a gente está mais incomodado, com menos vontade, é o dia que o Espírito Santo está mais agindo em nós. É o dia que ele está sofrendo mais por nós, né? Essa é bem a realidade. Então, em julho de 1987, eu me batizei, dia 23 de julho, me batizei nessa igreja evangélica. E ali Deus começou a moldar o Renivaldo. Deus começou a fazer alguns atritos aí nessa pedra brusca para transformar essa pedra. E uma das coisas que eu aprendi nessa igreja evangélica, eu já até mencionei em um vídeo anterior, né, que eles me ensinaram a orar muito.
né? Orar por tudo também, né? Orar para arranjar namorada, arranjar para emprego, para minha mãe se converter, para minha família se converter, para as pessoas aceitarem Jesus Cristo, né? E para eu também ter uma vida cristã vitoriosa. Então eu desenvolvi. Só que uma das coisas que eu aprendi lá, e eu comecei a fazer, não sei se você vai concordar comigo, né? Mas tudo bem, se você não concordar, né? Eu já vi muita piadinha com essa questão, né? Eu estava orando e quando eu abria a Bíblia, eu abria aleatoriamente e colocava o dedo, né? E aqui, onde eu colocava o dedo, ali tinha um capítulo, né? Eu tinha que ler aquele capítulo todinho. Não era o versículo, né? Minha temática com Deus era o seguinte, eu coloquei o dedo aqui. Aí eu abri a Bíblia e 2 Coríntios, ou 2 Crônicas, capítulo 23. Então eu vou ler todo o capítulo 23 e ver o que Deus vai falar comigo no capítulo 23 de Crônicas. Então eu sempre desenvolvi esse hábito de orar, né, passava ali uns 20 minutos, meia hora de joelhos, clamando a Deus, chorando, também reclamando, né, algumas coisas, mas eu passava muito tempo assim ajoelhado, e depois eu colocava o dedo na Bíblia, e ali onde caísse não era para ler o versículo, era para ler o capítulo todo. E aí eu li aquele capítulo. E eu me lembro que no mês de agosto de 1987, eu estava numa semana de jejum, inclusive, né? Eu jejuava muito, aprendi a jejuar. Inclusive, eu aprendi a jejuar assim. Alguns cristãos acham que jejum tem que ser 24 horas e 24 horas sem comer e sem beber. Se você comer, se você beber alguma coisa, não está jejuando. Mas eu aprendi nessa igreja evangélica que jejuar, você precisa começar a jejuar, por exemplo, você tira só uma refeição. Então, você pode começar a jejuar tirando, por exemplo, a janta. Então, você almoça bonitinho, né? Aí, você ali pelas 3 horas, você faz um lanche. E aí, você vai até às 8 da manhã, ou às 7 da manhã, ou às 7:30 da manhã, a hora que você quiser. Então você vai estar jejuando aquele período. O jejum vai ser só de 12 horas. Por quê? Porque você comeu às 3 horas, então ali pelas 6 horas você vai sentir fome, e é o horário da sua janta, né? Entre 6 e 8 da noite. Então você não vai comer, você vai dedicar aquela hora que você gastaria para preparar a refeição e para comer, você gastaria em oração, em conversa com Deus. E aí, deixaria para comer pela manhã, depois das 6 horas da manhã. Então, esse é um período de jejum pequeno, de 10 a 12 horas. Eu comecei a jejuar assim. Depois, tirar 2 refeições. Então, eu tirava duas refeições. Eu almoçava meio-dia, então não comia mais nada às 3, nem às 6 da noite. Ia comer só às 7 da manhã. Depois de orar e depois de ler a Bíblia. Então, aí 18 horas de jejum. Né? 18 horas de jejum. E depois 24 horas. Nesse jejum de 24 horas, eu nunca fiz sem líquido. Desculpe aqueles que acham que jejum tem que ser seco, você não pode comer nada nem beber nada. Ah, porque Daniel passou 21 dias jejuando sem comer e sem beber. Tenho minhas dúvidas, tá bom? Não é que eu estou dizendo que a Bíblia está errada, não. É que quando a Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu, né, está dizendo que tinha alguma bebida preferida dele. Por exemplo, eu amo sucos. Não passa um dia que eu não tome suco. Eu tomo suco de maracujá, de goiaba, de manga, de abacaxi, de melancia. Eu amo suco de melancia. Eu começo o meu dia com suco, com 600 a 800 ml de suco de melancia, batido com caroço e tudo. Então essa é a minha prática diária. Então quando eu estou jejuando, eu uso líquido. Primeiro, porque eu tenho um problema num desses ouvidos aqui, que quando eu era adolescente, eu comia muita pimenta, bebia muito café, né? E bebia bebida alcoólica, então teve um desses ouvidos estourou. Não sei também, pode ter sido
da queda, umas quedas que eu tive, né, de umas pancadas que eu tive na cabeça. Né, se você vê aqui um caroço aqui, ó, aqui na minha testa tem um caroço, né, você está vendo aí. Esse caroço, na verdade, foi uma cipoada, né? O rapaz atirou um cipó e a ponta de cipó tinha um corte, né? Onde a gente corta o cipó ficou tipo uma lâmina, né? Aí cortou aqui. Então tem um caroço aqui atrás, também foi uma pedrada, né? A gente tava brincando de chutar pedra, né? Eu me escondi atrás de uma árvore e ele conseguiu acertar o gancho da árvore e acertar a minha cabeça com a pedrada. Então, não sei. E também eu vivia muito dentro da água, né? E sem dúvida encheu de água o ouvido e talvez a água ficou de um dia para o outro. Eu sei que estourou meu ouvido. E então se eu jejuar sem líquido, então o meu ouvido ele fica respirando pelo ouvido. Fica saindo ar pelo ouvido, então fica aquela partida fofa. É como se eu tivesse um tambor dentro da cabeça. Então eu só jejuo usando líquido. Não gosto muito de usar os sucos mais grossos, né? Como o suco de goiaba, o suco de manga, né? Mas eu uso muito o suco de maracujá e o suco de melancia durante o meu jejum. 24 horas, às vezes eu passo 7 dias, 3 dias, né? Final de semana, mas sempre do meio-dia ao meio-dia. Eu como meio-dia, entre 11 e 12 horas eu almoço, e aí eu vou comer só no outro dia entre 11 e 12 horas também, dessa forma. Então eu fui aprendendo a desenvolver esse relacionamento com Deus, e deixando Deus falar comigo através da palavra. E no mês de agosto, eu estava num dia desses de jejum e oração, e eu botei o dedo na Bíblia e caiu em Levítico 11. Quem é adventista sabe o que Levítico 11 significa. Levítico 11 é, na verdade, o capítulo sobre as leis de saúde. Não tem nada a ver com lei cerimonial. Existem 3 leis na Bíblia, né? As leis civis, a lei cerimonial e a lei moral. Então, Levítico 11 e Deuteronômio 4 e 5 fazem parte das leis de saúde. Leis de saúde. Leis de higiene. Assim como o número 6, né? Levítico capítulo 12, então fala das leis de saúde, lá essa questão das alergias, a questão da lepra, a questão dos banhos, né, do cuidado com a saúde. E eu coloquei o dedo lá no capítulo 11, e aí é um capítulo longo, tem quase 50 versículos, se eu não estou enganado são 48 versículos, e eu comecei a ler, e eu li uma vez, eu li 2, eu li 3 vezes o capítulo 11 de Levítico. Acreditem, meus amigos, a coisa que eu mais gostava era peixe de couro frito. Peixe de couro frito. Nunca fui fã de camarão, de caranguejo, essas coisas não, mas o tal do jundiá, né, o pessoal chama de bagre, né? O caboge, que é o cascudo. Então esses peixes eram a minha praia preferida, a minha comida preferida. Então eu pescava muito esses peixes e chegava madrugada, então eu ia para a cozinha fazer muqueca para comer com pimenta. Lembra? Café, pimenta, saúde. Aí, né? Saúde zero, né? Aí tinha problema no estômago, tinha problema no ouvido. E acredite, quando eu li esse texto da Bíblia, eu disse, se Deus está falando comigo aqui, Ele está dizendo que eu estou completamente errado. Veja o texto de Filipenses, diz que Deus começou a boa obra em você, e é Ele que vai concluir. Então Ele vai conduzir você, tirando as arestas, tirando aquilo que Ele sabe que não vai ser bom para você. Minha alimentação estava equivocada, com pimenta, com café, com bebida alcoólica e esses peixes. Eu tinha um varal lá no quintal, cheio de peixe liso, botava para secar, tudo salgadinho, que era para poder fritar e depois
quem sabe fazer aquela farofa, fazer o pirão. E Deus disse, olha filho, esse alimento aí não é bom para a sua saúde. E acredite, naquela igreja evangélica, aquela senhora que me ajudou a entrar naquela igreja naquele dia que estava com a porta fechada, ela disse que a comida preferida dela era jiboia. Acredite, a comida preferida dela era jiboia. E ela disse que tinha 18 anos de crente naquela igreja. De fato, ela era analfabeta, tá? Mas ela disse que nunca tinha ouvido a leitura desse texto. E aí eu li para ela, li uma vez, ela pediu para ler de novo, li 3 vezes para ela também. Aí eu, ela e mais umas 4 pessoas daquela igreja, e depois eu descobri que o presbítero e mais a esposa não comiam também nada que a Bíblia proíbe de alimentos impuros, né, carne de porco. Carne de porco na casa da minha avó nunca faltou. Né? Aliás, eles só cozinhavam o arroz, o feijão e as outras comidas temperado com banha de porco. Mas o capítulo de Levítico 11 diz claramente que esses alimentos são impróprios para a nossa saúde. E Deus diz que Ele quer que a gente tenha saúde. 3 João, versículo 2 diz, filho, eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde. É uma das coisas que Deus me mostrou ao ler a Bíblia. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou aceita que Deus mude o seu comportamento, mude os seus hábitos, ou a gente continua teimoso, né? Não, isso aí não faz mal, isso aí não tem nada a ver, a gente é salvo pela graça, a graça é que nos salva, e comida não salva. Comida não salva. E eu volto a dizer para você, nada do que eu faço produz santidade. A minha santidade é resultado da ação do Espírito Santo em mim. Mas uma vez que o Espírito Santo está santificando a minha vida, ele precisa dizer o que eu tenho que comer e o que eu tenho que vestir, o que eu tenho, onde eu vou andar, onde eu ir, onde eu não ir. É assim que a gente cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É assim que a gente melhora nosso relacionamento com Deus. E mesmo naquela igreja evangélica, eu decidi que não comeria mais, não tomaria mais café, não comeria pimenta e nem comeria mais carne, nada com porco e nem os peixes de pele. Tomei aquela decisão. Então Deus estava me conduzindo. Deus continua me conduzindo ainda hoje, mas ele começou a boa obra lá no dia 17 de maio, quando eu fiz a oração bêbado. Deus começou a conduzir minha vida de tal maneira que eu aprendesse a fazer a vontade dele e fazer a vontade completa. Não fazer pela metade. Jesus Cristo disse que a verdade nos liberta. E se a verdade nos liberta não pela metade. Você nem é metade escravo e metade livre. Não, ou você é livre ou você é escravo. E nós somos escravos de Jesus Cristo. Então hoje eu sou escravo da vontade de Deus. Se eu sou escravo da vontade de Deus, o pecado não tem mais lugar na minha vida. De jeito nenhum. Eu sou de Jesus Cristo e Ele manda em mim. Então Ele começou a boa obra. Agora eu preciso aceitar essa boa obra. Eu preciso aceitar que é Ele que está conduzindo a minha vida. E se Ele está dizendo que uma roupa é inadequada para mim, então eu paro de usar. Né? Eu sempre andei sem camisa. Né? Dos meus 11 aos 18 anos, eu tinha um corpo atlético, eu fazia 6 quilômetros todos os dias, fazia 200 abdominais, 50 flexões de braço, então eu era uma pessoa muito musculosa, né? Então eu tinha prazer de sair pela rua apresentando os meus músculos. Né? Tinha cabelo comprido também, tá? Então eu tinha todos esses hábitos. Imagine você, um jovem de 15 anos, 16 anos, com cabelo comprido, né? Cuidado com brilhantina. Você riu, eu sei que você riu, porque é assim mesmo. Mas, um dia Deus tocou em mim e Ele disse, filho, agora até aqui você seguiu o seu caminho. Até aqui você fez a sua vontade, mas a partir de agora, quando você pediu para eu matar você, eu vou matar você de uma forma diferente. Eu vou mudar a sua vida completamente.
Eu vou mudar a sua vida. E vou mudar para melhor. Agora você vai ter que ter paciência porque vai doer. Toda cirurgia vai causar dor, meu amigo. Meu irmão, minha irmã, toda cirurgia traz dor. Eu odeio agulha, mas meu cartão de vacina é completo, tá? Eu estou em dia com todas as vacinas, inclusive do H1N1 do ano passado, tá? Então, eu não falho com essas coisas não. Mas eu vou, mas quando ela tá ajeitando aquela agulha lá, tô de olho fechado, e quando ela coloca o braço aqui, ela manda eu relaxar o braço, eu relaxo e começo a pensar em outra coisa. Mas que eu não gosto de olhar para a agulha, eu não gosto. Mas já fiz pequena cirurgia, né, que eu fiz vasectomia, né, mas já tomei injeção, já fiz, deu ponto aqui na testa, peguei 2 pontos, né, e tive outros cortes também que já pegou ponto. Sempre vou ao médico, sempre precisa, e a gente sabe que uma pedrada, uma cipuada aqui, com um corte que vai pegar 2 pontos, não é um corte pequeno. Uma pedrada na cabeça, que tem um galo até hoje, não é uma coisa que não vai doer. E você precisa do remédio. E o remédio está aqui, ó. Esse é o remédio de Deus. Ele vai dizer, filho, não, isso sim, por aqui não, por ali sim. Isaías capítulo 30, versículo 20 diz: quando você estiver caminhando, você vai ouvir uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho, ande por ele. E Moisés, quando estava instruindo o povo, disse, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Caminho fácil e o caminho estreito, apertado. O caminho apertado tem espinho, tem dificuldade, tem sofrimento, tem luta. E Jesus Cristo disse em João capítulo 16, verso 35, no mundo você vai passar por dificuldades, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, inclusive, é nosso exemplo. Ele passou pela dor, ele passou pelo sofrimento para ser aperfeiçoado. Eu e você não podemos ser aperfeiçoados sem sofrimento. Não podemos ser aperfeiçoados sem a dor, sem a luta, sem a dificuldade. Não. Então, quando a gente entra na igreja e a gente acha que vai ser tudo perfeito, a gente está começando tudo errado. E não pense que entrar na igreja é um passaporte para você parar de pecar, que é um passaporte para você parar de errar. Não pense também que entrar na igreja é um passaporte para você continuar fazendo errado e que nada mais vai acontecer. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você já ouviu essa expressão? Eu aceitei Jesus Cristo, eu estou salvo. Você está salvo hoje. Se você lutar, se você deixar o Espírito Santo conduzir você, abraçar você e conduzir a sua vida, conduzir suas escolhas, aí você está salvo. Amanhã é outro dia. Jesus Cristo disse que basta a cada dia o seu próprio mal. E essa foi a primeira coisa que Deus começou a fazer na minha vida. Tirar a alimentação que estava prejudicando a minha saúde. E quero dizer uma coisa para vocês. Deixei de tomar café, deixei de comer alimentos impuros, proibidos pela Bíblia. E acreditem, nunca mais eu tive corrimento no ouvido. Eu tinha corrimento direto no ouvido. Vivia com algodão, né, que saía aquela secreção. Nunca mais tive. Tem essa questão do som, né, que às vezes eu respiro pelo ouvido, né, quando eu passo muito tempo sem beber água, né, sem tomar líquido. Eu tomo muito líquido por dia. Às vezes não água, mas muito suco. Eu começo o dia com suco de melancia, mais tarde aí eu tomo um suco de abacaxi, goiaba, mamão, né, assim eu tomo sucos. Mas eu bebo água também, uma média de 1,5 litro de água eu bebo por dia. Né? Mas isso é cuidar da saúde. Tá certo? Não deixei de fazer minhas caminhadas, né? Parei de fazer aquela coisa toda de halterofilismo, né? Aquela vaidade toda, realmente ela foi morrendo aos poucos. Então Deus foi transformando aos poucos o meu gosto pelas coisas. Então esse é o Deus que começa as coisas. E aí diz que ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. Até que Jesus Cristo volte, ele ainda vai continuar tirando do Renivaldo algumas coisas que ainda estão erradas e ainda não estão perfeitas, né?
eu luto muito com a alimentação carne, né? Tem vezes que eu como, tem vezes que eu não como, né? Porque eu como peixe, né? Aí vou para casa da minha mãe, aí lá tem uma galinha caipira, né? Às vezes tem um carneiro, aí a gente come um pedacinho, né? Mas aí eu evito o máximo o uso de carne. Mas isso faz parte do nosso... Já tirei o óleo, né? A gente não usa óleo aqui em casa para cozinhar nenhum tipo de comida, né? Então meu filho já acostumou, a gente já diminuiu o uso do sal. Então é cuidar da saúde. Deus está fazendo a obra na vida da gente. Deus quer que você seja feliz, Ele vai fazer você feliz e você vai ser feliz quando você deixar Deus agir em você. Veja que a meditação da mulher de hoje fala justamente sobre isso. A gente deixar Deus agir na gente. Quando a gente deixar Deus agir na vida da gente, aí a nossa vida vai caminhar para o sucesso e para a felicidade. Eu sou feliz com Jesus, Ele tem feito muita coisa na minha vida, algumas coisas eu não gosto, né? Mas eu aceito porque vem de Deus. Eu aceito porque é a vontade de Deus. Tá bom? E eu quero continuar esse testemunho, falando agora o momento das duas verdades que Ele levou a Igreja Adventista a me ensinar. A Igreja Adventista, a única que prega a volta de Jesus Cristo. Essa foi a primeira frase que eu ouvi na Igreja Adventista e que me chocou completamente, né? Até anotei lá para perguntar ao Eduardo, o rapaz que falou essa frase. A Igreja Adventista é a única que prega a verdade, né? E o pregador, o Eliseu Barbosa, falou que a Igreja Adventista é a única que prega a volta de Jesus Cristo. Então anotei as duas frases e amanhã, no meu testemunho, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas frases, como elas me impactaram. Mas veja que Deus já estava me conduzindo para novas verdades da palavra, verdades da Bíblia, que eu precisava para o meu crescimento espiritual. Se Deus fez o milagre de tirar a bebida alcoólica de mim, tirar o desejo das festas, tirar o desejo das orgias, né? Daquela vida sem sentido, daquela depressão, Deus agora Ele quer me conduzir rumo a uma vida saudável e Ele vai mudar a minha alimentação. Ele quer que a gente tenha saúde, porque ninguém é feliz doente, ninguém é feliz, nenhum cristão é satisfeito se ele vive tomando remédios, tomando medicamentos. Não que os medicamentos são errados, não. Em algum momento a gente vai precisar. Eu já disse a você que eu também tomo medicamento às vezes, né? Eu evito o máximo, mas eu evito primeiro adoecer. O cristão tem que evitar ficar doente. E para a gente evitar a doença, a gente precisa cuidar da nossa saúde. É isso que Deus está querendo de cada um de nós. Tá bom? Então o meu desejo para você nessa hora é que você tenha saúde. Então, para a gente ter uma vida pura, uma vida santa, a gente precisa ter saúde. E Deus vai nos dar saúde se a gente obedecer ao conselho da sua palavra. Deixe Deus continuar transformando a sua vida. Não faça reforma por você mesmo. Não comece a mudar tudo. Não, eu vou mudar porque a gente tem a minha igreja não aceita isso, minha igreja não aceita. Gente, nossa salvação é Jesus Cristo. Então é Ele que tem que mudar você. E Ele sabe a hora de tocar em você. Deus não vai tocar em você em qualquer hora. Ele vai ver você fazendo uma coisa e Ele vai deixar você fazendo. Vou citar um exemplo aqui de Ellen White. Ellen White recebeu em 1866, ela recebeu uma visão ampla sobre a reforma de saúde. Cuidados com a alimentação, cuidados com a higiene corporal, a questão dos banhos, a questão do ar, né, janela aberta, luz solar, caminhada. Mas Ellen White só conseguiu fazer uma reforma pessoal na sua própria vida. Algumas coisas ela só conseguiu tirar da sua vida em 1893. Veja, de 66 para 93. É muito tempo. Daí mais quase 20 anos. Tá certo? 17 anos depois é que ela vai conseguir realmente
ela recebeu a visão para a igreja, ela instruiu a igreja, ela inclusive aplicou esses remédios naturais no tratamento do seu esposo, né, o Tiago White. Ele tinha vários problemas de saúde, mas ele conseguiu viver até 1881, né, apesar de uma vida muito agitada, o que causou muito sofrimento para eles e doenças mesmo, era o excesso de trabalho. E hoje, quantos de nós está doente pelo excesso de trabalho? Né? Então vamos conversar um pouquinho mais amanhã sobre isso, tá bom? Mas fique com esse recado de hoje. Deus começou uma obra em você, Ele começou uma obra em mim, e é Ele que tem que completar. E nós precisamos abrir o coração e aceitar a orientação de Deus, porque Ele sabe a hora certa de tocar na gente e tirar aqueles espinhos que estão machucando a gente e deixando a gente doente. Deus não quer você doente, Deus quer você saudável, Deus quer você feliz. E esse é o meu desejo também para você nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por teu amor e cuidado conosco. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós. E mesmo quando a gente está em veredas erradas, quando a gente está em caminhos tortuosos, caminhos de morte, o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor está à beira do caminho, chamando a gente para voltar-se para o Senhor. E quando a gente aceita esse convite, o Senhor começa uma mudança em nós, transformando a nossa vida. Que o Senhor continue transformando o nosso caráter, nossa personalidade, para estarmos contigo no lar celestial. E nos abençoe e nos guarde do mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.